E agora? E agora, irmãos, me retornem, por gentileza, se o áudio está ativo. Mãe Eliette, a parte do Senhor Jesus. Diz aí, irmão, se o áudio ficou ativado. Opa, dá bem, o áudio agora está ativo, não é isso? Bom, é isso, irmãos. A paz do Senhor Jesus, para quem chegou depois, aí, irmão Gilberto Malavolt, irmã Eliette de Fátima, irmã Midian Paiva, o Gilberto. Ah, bem, irmãos, já que estamos ao vivo, vamos iniciar com uma oração, orando ao nosso Pai eterno. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos por mais esse dia e por esta hora em que estamos já acostumados a nos reunir para estarmos em adoração ao teu santo nome. Te peço que venhas abençoar os nossos irmãos que estão entrando conosco no ar agora e os demais que poderão somente assistir o que vai estar gravado. Te peço, Senhor, que a graça de tua parte seja derramada sobre todas as vidas, que sejamos todos alcançados por tua bondade, misericórdia e que venhamos alcançar aquilo que nossos corações necessitam. O Senhor venha nos fortalecer, nos sustentar e nos capacitar para que possamos estarmos firmes, fortes e permanecermos perseverantes perante o Senhor durante toda a jornada em que o Pai tem determinado para nós sobre a face da terra. Portanto, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu estou convalescendo de uma condição muito severa e estou ainda com um pouco de pigarro, tossindo um pouco e gostaria que os irmãos contassem, tivessem um pouco de paciência comigo. Amém? É, Aqui está conosco o pastor Gênesis Silva Costa, a paz do Senhor, meu querido pastor, pastor Sérgio Conceição, a paz do Senhor, pastor. Muito tempo que a gente não se vê e não se encontra, mas acredito que Deus vai providenciar isso para nós qualquer dia desse. Amém? Mas é um prazer é, estar com o pastor aqui conosco. Nesta semana eu pude assistir a sua primeira live e a sua primeira transmissão, foi muito bom, né? O pastor estava um tanto receoso, mas é assim mesmo, né? Esses negócios de tecnologia, muitas das vezes, nos deixam um tanto ansiosos, mas o pastor foi muito bem. O pastor Francisco está conosco, é, a irmã pastor José Martins, a paz do Senhor, meu querido pastor, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aqui nesta início de tarde de sexta-feira. Que Deus possa abençoar a todos nós. Estamos aqui com um grupinho bom já, irmã Ana e Elizabeth, e assim nós vamos seguindo para a glória de Deus.
Eu tenho estado um tanto sumido aqui da internet, tenho estado sumido aqui, mas são por necessidades e são coisas que acontecem na vida da gente e nós não temos o controle de tudo. E por isso, muitas das vezes surge essa condição. Estou aqui hoje para estar cooperando com meu amigo pastor Orley, que me dispôs um dia para a transmissão e calhou para mim ser exatamente o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Agora eu não vou mais olhar aqui o chat e vamos ficar aqui focados na nossa transmissão. Amém? Eu separei aqui 2 hinos do nosso inário. Eu não vou cantar, não sou muito bom cantando, não tenho uma voz assim tão fabulosa e acredito que somente iria ferir os ouvidos dos irmãos. Então, prefiro não cantar, mas temos aqui quem vai cantar por nós. Amém? Nós vamos cantar o hino 89 da nossa harpa cristã. Eu vou colocar esse hino da harpa para tocar porque os irmãos estão sabendo que o Facebook agora tem dado de bloquear algumas músicas devido ao fato dos direitos autorais. E para não correr o risco de ter uma música cancelada no vídeo, então eu separei aqui o hino da harpa porque é de livre acesso, não tem direitos autorais. Então a gente pode tocar à vontade. Amém? Então, vamos ouvir este hino e se você quiser cantar junto, tá aqui. É o 89 da harpa cristã, o sublime e grande amor. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar. A sua paixão e morte a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Fazes morrer quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chora por causa do pecador que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só amor, só fazendo a lei. Quando o cálice bebeu, também disse estas palavras
ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe o céu, como ainda hoje ele ama a todo pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Aleluia, maravilha, né, irmãos? Só o amor de Deus é que pode fazer algo tão maravilhoso, né? De juntar tantas pessoas de todos os lugares e nos comover de tal modo de que para nós parecemos que somos irmãos tão próximos, tão perto, tão íntimos, né? Só o amor de Deus pode fazer isso, né? Nos resgatou lá da morte, da condenação eterna e trouxe isso tão maravilhoso para nós. Amém? Está conosco aqui a irmã Noemi Cortez, a paz do Senhor, minha irmã, Sidival Sarapião, pastor Paulo Ribeirinho, a paz do Senhor, meu querido varão, Deus te abençoe. Irmã Jaciara Ribeiro, a irmã Késia e o seu esposo Samuel de Castro, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus te abençoe grandemente. Temos aqui Vera dos Santos e assim nós estamos recebendo nossos irmãos na transmissão da nossa live de hoje, o clamor do meio-dia. Amém? Que Deus possa prosseguir nos abençoando. Vamos fazer mais uma oração, pedindo que o Pai nos conceda sempre da sua graça. Senhor Deus, nós oramos nesse instante e quero te pedir em favor de todos os nossos irmãos que estão enfermos. Nós temos um grande número de irmãos enfermos. Eu sei que o Senhor os tem assistido, sei que o Senhor tem cuidado de cada um. Mas, ó Deus, na nossa parte, como família, como amigo, irmãos, nós ficamos ressentidos, preocupados e muitas das vezes até ficamos abatidos. E por causa disso, Senhor, nós recorremos a Ti, suplicando, pedindo que o Senhor use de misericórdia e restaure a saúde dos Teus servos. Venha levantar a cada um deles do mais grave estado até o menos grave. Que o Senhor, na Tua misericórdia, porque sabemos, ó Deus, que tudo que vem de Ti para nós é simplesmente por Tua misericórdia, é por Tua graça. Porque nós não temos nenhum merecimento, não merecemos nada, Senhor, porque sabemos que o que tínhamos de direito era a morte por causa de nossos pecados. Mais uma vez, o Senhor, por nos amar, nos resgatou, nos salvou, nos libertou e fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. E por isto, Senhor, é que nós aclamamos a Ti, é que por isso que os Teus servos insistem, ó Deus, frequentemente em rogar ao Senhor pela saúde dos Teus servos. Portanto, ó Pai, use de misericórdia. O Senhor tem feito tantos milagres, o Senhor tem operado tantas maravilhas ao longo de nossa existência. E sabemos que para o Senhor nada é impossível, nada é impossível para o Senhor. O Senhor pode até levantar os mortos. Portanto, ó Pai, te peço, seja misericordioso, Senhor, e levanta teus servos de sua enfermidade, cada um deles, ó Deus, no qual estado estiver, porque Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que traz para nós renovação. Tu pode restaurar todo o nosso ser, todas as nossas células, órgãos, Tu pode restaurar. Tu pode, ó Deus, extirpar todo o câncer, toda a célula doente. Tu podes fazer isto, Senhor. E por isso é que nós estamos te pedindo nesta hora,
Que o Senhor venha repreender as enfermidades, tirar a dor, ó Deus, trazendo graça para teus filhos. Temos irmãos também que estão acometidos pela Covid, ó Deus, e somente o Senhor para trazer conforto e levantar o teu servo dessa enfermidade. Portanto, ó Pai, nas tuas mãos nós entregamos os que estão enfermados pela Covid, que o Senhor possa levantá-los, restaurá-los para a glória do teu santo nome. Se não permitas, ó Deus, que o pior venha acontecer. Sabemos que se acontecer é porque foi da tua vontade. Mas, ó Deus, se tu puderes atender a nossa solicitação, nosso rogo, eu te peço, levanta teus filhos para a glória do teu santo nome. E assim, Pai, nós continuaremos te louvando, te servindo na beleza da tua santidade. Continue conosco nesta tarde, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos aqui escutar mais um hino. Eu separei aqui o 377, as promessas que não falham. Vamos ouvir para a glória de Deus. Deus sempre tem.
Glórias a Deus, né, irmãos? Só quem confia na promessa do Senhor não se atrapalha, né? A gente deve permanecer sempre crendo na promessa do Senhor. Eu fiz aqui a oração, eu orei e o meu microfone estava desligado, eu não tinha percebido isto, tá, irmãos? Mas o importante é que a quem nós estávamos orando, a gente não precisa de microfone para falar com ele, amém? Eu sei que os irmãos não puderam acompanhar comigo, mas o Senhor me ouviu. Eu estive orando pelos enfermos, estava suplicando ao Senhor a sua misericórdia em favor de todos os irmãos que estão enfermos, para que o Senhor venha restaurar-lhes a sua saúde. Amém? Nós temos muitos irmãos enfermos, temos irmãos que estão sofrendo bastante, outros estão abatidos, trazendo grande expectação para a família. E a gente ora, cabe a cada um de nós prosseguir orando, confiando no Senhor, confiando no seu poder, na sua obra e naquilo que Ele tem a realizar por cada um de nós. Amém? Irmãos, agora são 12 horas e 28 minutos, nós vamos passar para a meditação da palavra e a partir deste momento eu não vou estar mais olhando aqui o chat, tá? Então, o que vocês disserem aí, eu não vou acompanhar, porque eu vou estar aqui diretamente voltado para a pregação e para a transmissão. Amém? Nessa tarde, eu quero compartilhar com vocês, na palavra de Deus, algo que tem me afligido bastante nesses tempos. Eu tenho refletido muito acerca e tenho percebido da necessidade que estamos tendo de nos voltarmos com mais atenção para a palavra de Deus. Eu costumo dizer que hoje os crentes estão muito apaixonados e eu penso que paixão é algo que é muito destrutível, porque a paixão cega, né? Quando estamos apaixonados, é interessante dizer que está apaixonado pela obra de Deus, pela igreja, pelas coisas de Deus, mas essa paixão, ela tem que ser um pouco mais sensata, né? Nós temos que estar olhando para a palavra de Deus com carinho, com mais critério, vendo se aquilo que estamos recebendo, que estamos absorvendo, se de fato é aquilo, né? Precisamos viver e proceder como os irmãos de Bereia, os iberianos, né? Olhando, conferindo tudo, né? Ainda mais agora, nesse tempo em que estamos rodeados de falsos profetas, né? Nós temos pregadores de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, né? E facilmente nos deixamos envolver e seduzir por suas pregações. Infelizmente, nós temos um povo que não tem o costume de ler a palavra de Deus, né? Deixam tudo isso a cargo dos pastores, dos obreiros, né? E têm sido desleixados nessa parte de ler a palavra do Senhor, de consumir, né, toda a sua informação, cuidando encontrar nelas algo que vá trazer um suporte para a sua vida espiritual. E eu não consigo pensar de como não levamos a sério o conturbado relacionamento do povo escolhido de Deus. São séculos de desobediência com consequências terríveis e inimagináveis, muito além das narrativas bíblicas. Por inúmeras vezes, observamos Deus mostrando toda a sua indignação, derramando a sua ira sobre um povo rebelde. Deus os permitiu sofrerem fome, peste, escravidão, cataclismos, hecatombe, massacre de muitos judeus, né, ao longo da história, né, principalmente há bem pouco tempo, né, nós vimos o grande massacre do povo judeu nas mãos de Hitler, né, e Deus permitiu que eles passassem por tudo isso. E aqui estamos, nós, gentios,
sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, salvos pela graça mediante a fé. Deus disse: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, uma nação que não se chamava do meu nome. Ele se viu honrado, né? Deus se viu honrado por estranhos, né? Quando rejeitado pelos seus, pelo povo que ele havia escolhido. Nós, como disse, gentios, fomos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. Eu fico pensando, por que seríamos nós tão especiais? Porque nós vivemos de um modo, irmãos, tão terrível, tão assustador, né? Nós temos um comportamento tão adverso, temos um comportamento tão relativo. E se começarmos a fazer comparações com o comportamento do povo de Israel, nós vamos ver que não estamos tão distantes das práticas daqueles irmãos. Nós não estamos tão distantes da prática dos filhos de Israel. Nós temos muitas falhas, muitas faltas. Nós temos sido perversamente terríveis diante do Senhor, né? E dessa forma, eu não vejo em que seríamos especiais. Eu aqui na igreja em Itaquarana, eu costumo dizer, uma brincadeira que eu digo, que às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, né? A cerejinha de cima do bolo. A gente se acha o máximo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Estamos acreditando que somos intocáveis, perfeitos, que Deus nos ama tanto a ponto de ignorar a nossa inabilidade em não observar os seus mandamentos e os seus ensinamentos. E por isso eu fico pensando, seríamos nós realmente especiais? Romanos capítulo 11, versículo 21 e versículo 22, temos uma palavra que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele falava acerca do destino de Israel, do povo de Deus, e na narrativa do capítulo 11 de Romanos, ele vem abordando ali o relacionamento dos filhos de Israel com Deus, até chegar a nós, os gentios, né, os povos das outras nações, né? E lá dentro daquele meio, né, eu não vou ler tudo, eu acredito que você deva ler a sua Bíblia, tenha lido, vai lembrar desse episódio. Lá no versículo 21 diz o seguinte: porque se Deus não poupou os naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, o que Paulo traz aqui para nós? Ele fala que o povo de Israel caiu diante de Deus no quesito da graça, porque Deus veio para ele, como João diz lá no início do seu evangelho, que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Aí dizemos, Israel rejeitou a Deus, Israel rejeitou o Senhor, e Deus então se voltou para nós gentios. É aqui no capítulo 11 que o apóstolo Paulo nos chama a considerar certas questões. E ele traz para nós essa palavrinha que tem que nos despertar, dizendo, porque se Deus não poupou os naturais, não poupou os filhos descendentes de Abraão, então a gente deve tomar cuidado, pensarmos muito que pode ser que ele também não poupe a nós, né? Daí cai por terra a tese de sermos a última bolacha do pacote, né?
a gente deve pensar que nós não estamos com tudo conforme nós queremos pensar que estamos. Não, irmãos, nós não estamos com essa fama, com essa glória toda, não. A gente tem que observar isso. Olhe que Deus foi muito severo com o seu povo, né? Inúmeras vezes Deus se mostrou indignado e agiu com sua justiça sobre os rebeldes, sobre os infiéis, sobre os ímpios, sobre aqueles que não propuseram em seu coração servir a Deus, andar em seus caminhos. Deus não poupou a estes, e aqui estamos nós, vivendo de um modo tão absurdo, cometendo tantas loucuras em nome de Deus, cheios de fantasias, cheios de sonhos, imaginando coisas que não são verdadeiras, praticando atos que não estão coerentes com o mandamento ou com a palavra de Deus. Estamos trazendo para a adoração a Deus artifícios que Deus não aprovou, Ele não deu o seu aval para isto. E tudo isso fazemos, irmãos, na inocência de que estamos agradando a Deus, que estamos bem. Porque até agora, irmãos, a gente não está sendo perseguido, nós não estamos servindo a outra nação como escravos, nós não estamos passando por fome, e até agora a gente está bem, ninguém está morrendo no seio da igreja, no altar da igreja. Então, nós podemos viver em pecado e sem darmos conta de que precisamos reparar alguma coisa. Então, aqui no 21, o apóstolo Paulo nos leva a entender isso. Olha, irmão, lembre-se, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também possa não poupar a ti. Entende, irmãos? Isso é algo sério, né? Isso é para a gente ter cuidado, para tomarmos cuidado. É para nós estarmos atentos, né, acerca disso. Então devemos, como no 22 diz, considere, pois, a bondade de Deus e a sua severidade para com os que caíram. Ele fala da bondade e da sua severidade para com aqueles que caíram, né? Conosco é benignidade, bondade. Nós alcançamos algo da parte de Deus que não tínhamos merecimento, não tínhamos direito, não estávamos no plano, né? Nós não estávamos neste plano, mas por obra e graça do Senhor, nós fomos alcançados. E por sermos alcançados, nós devemos viver, irmãos, de modo em que Deus sinta muito prazer em nós e Deus sinta muita alegria em nós. Amém? E olhando assim acerca da severidade de Deus e de sua indignação, seria estranho passar na nossa mente um Deus furioso, um Deus irado, um Deus brabo, terrível, né? Seria difícil nós imaginarmos um Jesus severo, terrível, punidor, né? Nós não conseguimos imaginar isto, mas a palavra nos demonstra abertamente que a coisa não é tão do jeito que a gente imagina. Por exemplo, eu ouço muitos crentes dizer que Jesus é o advogado, Jesus é o nosso advogado. Mas está escrito também que ele é juiz, né? Deus o constituiu juiz para os vivos e para os mortos. Jesus vai julgar a todos nós, né? E lá no Apocalipse nos fala de um momento em que os homens em terrível aflição vão clamar para que os montes caiam sobre eles. Cair sobre nós, ó montes, porque nós não suportamos olhar para a ira do Cordeiro. Irmãos, é inconcebível a ideia de nós vermos um Jesus irado, mas lá em Apocalipse fala da ira do Cordeiro. E essa ira vai ser tão marcante que as pessoas desejarão morrer
para não ter que estar de frente com um Jesus irado. Isso está lá no Apocalipse. Se você quer conferir, leia lá o livro das Revelações, que você vai encontrar esta palavra. É claro que são palavras que você não vê pregar todos os dias no púlpito da igreja. Você não vê pastor pregar sobre a ira do Cordeiro, da ira de Deus, não, porque não vamos assustar você, né, irmãos? Não vamos deixar você apreensivo. Você veio para a igreja para se alegrar, para ouvir uma boa palavra, para se sentir bem, né? E claro que nós, pastores, não vamos dar a você uma informação, uma palavra, uma pregação tão contundente quanto esta de que nós vamos estar diante de um Jesus que já não vai ser mais nosso advogado, mas será o nosso juiz que estará nos julgando por todas as nossas obras, o que fizermos pelo corpo, ou o bem ou o mal, né? E ele vai aparecer para julgar as nações e com uma ira de uma forma que as pessoas temerão a isto. Então, nós poderíamos dizer, olhando o Velho Testamento, quando nos deparamos com tantas vezes que Deus mostrou a sua indignação, e poderíamos dizer, seria Deus injusto quanto a isso? Irmãos, eu não sei. Isaías 65, versículo 2 ao versículo 6, nós lemos a seguinte palavra que diz: olha só o que o Senhor falou: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Esse versículo aqui, irmão, certamente você é muito sabido, vai dizer, pastor, isso aí ele está falando lá do povo do Velho Testamento, lá das antigas, isso não é para nós não. Irmãos, considere bem isso, olha o que nós acabamos de ler lá, que o apóstolo Paulo falou lá na carta de Romanos. Se Deus não poupou os naturais, o que ele vai fazer conosco, irmãos? Que não somos naturais, somos gentios, e entramos a esta graça por misericórdia. Né? Entramos nesta bênção por misericórdia. E Deus afirma que estendia suas mãos todos os dias a um povo rebelde, um povo que andava por caminho que não era bom, após os seus pensamentos. Eu consigo encontrar neste versículo que é tão antigo, algo que é tão atual, algo que faz parte do nosso dia a dia. Né? Um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, né? E andam após os seus pensamentos. Versículo 3, ele diz assim: o povo que de contínuo me irrita diante da minha face. Irmãos, olha como contundentes são essas palavras. Um povo que de contínuo me irrita. Deus sentindo-se irritado com o seu povo. E eu me ponho a imaginar, estamos cultuando costumeiramente. Temos igrejas que faz culto de segunda a domingo, de domingo a domingo, umas terça, quinta, domingo, outras quarta, sexta e domingo, não importa. Eu sei que de contínuo nós estamos na presença de Deus. E eu me ponho a imaginar o quanto Deus estaria irritado conosco ao ver a congregação reunida, um povo que não ora. Eu falo isso por experiência, porque eu vejo o povo que eu tenho, né? Para orar é uma dificuldade, mas quando é para bailar, né? Aí nós temos baile, temos teatro, temos shows, e o povo é eufórico, alegre, feliz, sai dali vibrando com estas motivações visuais e psicológicas e carnais. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando a palavra vem de uma forma mais pelo Espírito, trazendo a revelação de Deus, aí as pessoas ficam tristes, outras saem, eu não gostei da mensagem hoje o pastor estava com as cachorras.
né? Já ouvi isso. Hoje o pastor estava com as cachorras, não precisava de nada disso. Aí quando a palavra vem para nos curar, vem para nos transformar, para mudar a nossa conduta, nós já achamos dificuldade. Eu fico imaginando como é que Deus fica irritado com este povo, com essa gente que está na igreja, mas não se importa com as coisas de Deus. Esse povo que está na igreja, mas não ama ao Senhor. Porque Jesus disse que aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Foi o que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E tem recompensa, é aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu fico imaginando, irmãos, um Deus irritado. O versículo 4 diz assim, versículo 5 diz assim, que dizem, fica onde estás, não te achegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Essa expressão aqui dá aquele entendimento da completude. Não, eu estou bem. Eu cumpro as minhas obrigações, eu oro, eu vou para a igreja, dou o meu dízimo, participo das atividades da igreja. É aquela coisa de que ele faz o que tem que fazer, né? É a realidade das nossas igrejas hoje. Temos irmãos e irmãs que estão fazendo apenas o que tem que ser feito. Mas Jesus disse que quando nós só fazemos aquilo que nos foi mandado, devemos nos considerar servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. Então essa expressão que diz, fica onde estás, não te achegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Ou seja, eu estou bem. No nosso coração, no nosso conceito, nós estamos bem. Não estamos com fome, não estamos sentindo dor, está tudo fluindo muito bem, estamos sendo abençoados. Então está bem, mas é apenas uma ilusão. Aqui, nessa outra parte do versículo, tem algo que eu me identifico muito bem. É onde ele diz, estes são como fumaça no meu nariz. Eu me identifico com isso, irmãos, porque eu tenho um problema que basta eu sentir uma fumacinha que eu não consigo respirar, né? Eu não consigo respirar, minha garganta parece que fecha, eu passo um aperto terrível por não conseguir respirar e fico buscando ar e eu não consigo, um mecanismo de defesa do meu próprio corpo. Aí o Senhor diz que este povo é como fumaça, uma coisa irritante no nariz. Eu acredito que você seja como eu. Nós não suportamos fumaça. Nós não suportamos fumaça. A fumaça nos sufoca, nos irrita, queima os nossos olhos. E Deus diz que esse povo é como fumaça no seu nariz. É verdadeiramente irritante, né? Algo que incomoda. Mas Deus diz uma coisa importante no versículo 6. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio. Irmãos, é verdade. Deus é vingativo. A palavra nos ensina que a gente não deve se vingar, diz, não vos vingueis a vós mesmos, né? Nós não temos direito, poder, autoridade para se vingar, mas Deus é vingativo. Ele disse, minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, Deus se vinga. E por isso ninguém fica impune diante da sua justiça, diante do seu juízo. Como está escrito, Deus não tem o culpado por inocente. Não tem o culpado por inocente. É culpado, né? Irmãos, nós com a nossa fé cristã, nós temos uma dura verdade para encarar. Né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 12 diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você sabe disso, irmãos? Eu sei. Você sabe que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Jesus falou isso inúmeras vezes, não pode entrar, não herdará, não entrará. Tá? Então guarde isso.
Ele diz, você não sabe, apóstolo Paulo, você não sabe que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, se você não sabia, fique sabendo. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Versículo 10, Paulo diz o seguinte, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes ou roubadores herdarão o reino de Deus. Aí a gente vai dizer, não, mas isso aí não é comigo não, que eu não faço nada disso. Pode ser que sim, e pode ser que não. Pode ser conscientemente e pode ser inconscientemente. O importante é que no versículo 11 ele diz, e é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. É a realidade. Irmãos, eu estou aqui em Itaquarana, no estado de Alagoas. Eu convivo com algumas igrejas aqui, que eu vou dizer a vocês, meus irmãos. Eu me assusto como aquele ambiente pode ser chamado de igreja e que as pessoas que ali congregam possam se dizer servo de Jesus Cristo. Porque as coisas que têm acontecido são assustadoras, são terríveis. Né? É depravação em cima de depravação, imoralidade em cima de imoralidade. Mas é uma igreja forte. Uma igreja poderosa para onde aflui um grande número de pessoas, né? Talvez seja por causa da porta larga. Aí o apóstolo chama a minha atenção e a tua, dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nós temos que ter o bom senso, saber o que é bom para nós, o que não é bom para nós. Jesus falou algo que a gente poderia dizer que seria desnecessário. Hoje, talvez, se a gente pregar no púlpito da igreja, seria desnecessário. Muita gente não gostaria, mas Jesus disse, uma vez, Mateus 15, versículo 7 e 9, disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso são palavras que Jesus afirmou, são palavras de Isaías, Isaías registrou e Jesus enfatizou essas palavras, né? Povo que se aproxima de Deus somente de boca, honra somente de lábios, mas o coração está em outros lugares, em outra parte. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, tem muitas coisas que são evidências claras para mim e gostaria que fosse uma evidência clara para você também. Mateus 7, 21 e 23, por exemplo, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Entende isso, irmão? São palavras do Senhor Jesus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará, nem todo mundo que está na igreja entrará no reino dos céus, a menos que ele tome uma medida para a sua vida. Jesus disse que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus disse, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe, irmãos, que são palavras do Senhor Jesus para a igreja do nosso tempo, para nós, para nosso tempo. O que o Senhor está esperando, o que o Senhor está nos advertindo? Que a nossa permanência e entrada no reino dos céus está diretamente ligada à postura que nós tivermos aqui diante do Senhor. Irmãos, observe que será inevitável. Será inevitável. Por mais que nós venhamos a acreditar que estamos seguros, que estamos firmes, não, eu sou um salvo em Jesus. Jesus me salvou.
Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu estou salvo, eu vou para o reino dos céus, eu vou morar na mansão dos eternos. Nós podemos estar firmados nestes pensamentos. É como eu disse no início, irmãos, se a gente faz tudo muito apaixonadamente, nossos olhos ficam cegos para aquilo que realmente devemos ver. Nós estamos firmados naquilo que está no nosso coração. Mas Jesus disse que o que sai do nosso coração é o que vai nos condenar, é o que vai nos fazer mal. Então, como disse, irmãos, será inevitável. Deuteronômio 32, 35, nós lemos o seguinte: minha é a vingança, disse o Senhor, e a recompensa. Minha é a vingança e a recompensa. Ele dá o bom e dá também o mal. Ao tempo de resvalar o seu pé, porque no dia da sua ruína está próximo. E as coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Esta palavra é muito antiga, irmãos, mas ela é muito recente, é muito atual. Tem um pregador de 1700, alguma coisa, Jonathan Edwards, ele pregou em cima deste versículo, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, se eu não estiver enganado. Se você não teve a oportunidade de ler este sermão, você encontra aí pela internet, você encontra até vídeo no YouTube, alguém narrando, você vai ver que pregação terrível, mas muito verdadeira, porque a vingança do Senhor, e isso vai acontecer. Amém, irmãos? E como dissemos, eu não consigo, como eu disse, eu não consigo pensar como não levarmos a sério, né, o conturbado relacionamento dos filhos de Israel com relação a Deus e não levarmos em consideração a justiça de Deus. Precisamos começar a pensar nisso. Amém? Para concluir, irmãos, precisamos nos despertar, precisamos nos preocupar mais de como podemos ser fiéis ao Deus que nos amou. Ao Deus que, olhando para outra nação, para um povo que não era seu povo, um povo entregue à idolatria, e o Senhor nos amou e se entregou por nós e nos resgatou. Precisamos nos despertar, precisamos nos preocupar em vivermos uma vida digna diante de Deus. E eu não posso deixar de citar o versículo de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não teremos como escapar, amados irmãos. E desta forma eu concluo a explanação desta tarde. E eu quero dizer a você, irmãos, que eu preguei esta palavra não foi para te ofender, não foi para te humilhar, não foi para apontar o dedo na sua cara, não foi para dizer que você é um pecador, porque eu não preciso de nada disso, porque mais do que eu é Deus. O problema não é eu dizer que você é pecador, que você anda errado, o problema não é eu afirmar estas coisas. O problema é Deus afirmar isto para ti. Então, o que eu prego agora, irmãos, não é para te atingir. O que eu prego aqui nesta hora, irmãos, é por mim. É por mim. Porque eu preciso estar enquadrado nestas verdades e preciso estar vivendo isto. E eu sou um pastor. O Senhor me escolheu, ainda jovem, para servir a Ele nesta posição, nesse ministério, que eu acho duro, acho terrível, né? Mas o Senhor me colocou aqui e Ele me escolheu para que eu pregasse a sua palavra. Não é que eu fosse conivente com o pecado de ninguém, não que eu fosse cego para a desordem, para a tristeza, a desgraça que vem ocorrendo no meio do seu povo.
Não, ele não me chamou e não me elegeu para isto. Ele me chamou para que eu fosse o atalaia, para que eu pudesse alertar o seu povo dos perigos que estão diante de nós. Então, meu irmão, não se ofenda com o pastor Valdunier, não. Eu não sei nem se o pastor Orley vai deixar eu fazer outra live depois disso. Mas o que eu digo a você, que eu estou pregando isto é por causa de mim, por causa da minha família, por causa do meu rebanho, o rebanho que o Senhor confiou a mim, porque o meu povo aqui, as minhas ovelhas, estão acostumadas a ouvir estas palavras. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer ao pastor Olei pela oportunidade, quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, pastores, todos vocês que cooperaram e estão conosco aqui nesta tarde. Tá? Que a graça de Deus possa ser muito abundante sobre as vidas de cada um de vocês. Amém? Estou vendo aqui o pastor Adriano, tantos outros irmãos que eu não vi. Enfim, Débora Menezes, minha cunhada, que Deus possa te abençoar. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Sabe o que eu digo aqui para os irmãos? Quando chega um novo dia, que você abre os teus olhos ao amanhecer, você abriu o olho, aí você deve dizer assim, graças a Deus, tenho mais um dia de chance, mais um dia que o Senhor está me dando para eu me aperfeiçoar e andar em seus caminhos. Amém? Então eu quero orar e rogar a Deus que te abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço porque mais uma vez estamos reunidos e aqui está o teu povo. Esta pregação, Senhor Deus, ela possa abençoar a vida dos teus servos. Aqueles que aceitarem serão abençoados, essa é a verdade. Aqueles que rejeitarem, aqueles que desdenharem, não serão abençoados. E certamente serão, ó Deus, julgados por causa dessas atitudes. Mas o que importa, Senhor Deus, que na pregação eu não feri a ninguém, não abordei ninguém com violência, mas estive muito atento à exposição da tua palavra. O que eu quero, Senhor, é que o teu povo seja abençoado. O que eu quero é que nós venhamos nos despertar, que possamos nos levantar, Senhor, e observarmos com mais cuidado, com mais carinho as coisas que temos vivenciado, as práticas que temos vivido, e se verdadeiramente estamos servindo ao Senhor. Como disse Jesus, em que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Pai, eu agradeço pela presença dos teus servos, pastores, ministros, obreiros, e desses irmãos e dessas irmãs, e aqueles que vão assistir o vídeo que vai ficar gravado. Que a tua graça possa ser derramada sobre as suas vidas. Que a sua bondade possa alcançar a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Prezados irmãos, já vamos nós aqui encerrando a nossa transmissão desta tarde, né? Agora já tarde, né? Estamos encerrando aqui a nossa transmissão e rogando a Deus que venha te abençoar, né? Grandemente, derramando sobre você a sua graça. Como eu disse, não sei quando voltarei, poderei estar outra vez convosco aqui na transmissão da palavra de Deus, compartilhando com vocês a sua graça. Então, irmãos, eu encerro a transmissão desta tarde,
deixando sobre as vossas vidas a bênção do nosso Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês e até amanhã no mais um clamor do meio-dia. Deus abençoe a todos vocês. Amém.